Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia uma às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde tinham colocado e posto. Mas ide, dizem aos discípulos e a Pedro, que ele vive, e adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de grande temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu no primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo, eles anunciaram aos demais, mas também a esses 2 não deram crédito. Feche seus olhos por um momento. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Te agradecer porque a sua mensagem foi pregada de uma forma tão linda através das crianças, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. A mensagem é simples. A mensagem é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que tem o poder de nos tocar, de nos confrontar, de nos tirar da zona de conforto. Espírito Santo, fica à vontade essa noite. Fica à vontade para manifestar a sua vontade, o seu querer no meio de nós. Nós temos uma certeza nesse domingo de Páscoa, é que o Senhor está vivo, é que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, Pai. Essa é a alegria da nossa salvação. Por isso eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Queridos, nós vivemos em um país onde a cultura e a religião entrelaçam. Vivemos em um país que ele não foi evangelizado, ele foi catetizado. Nós somos pessoas muito místicas. Hoje, quais são as 2 principais festas do Brasil? Quem sabe? Religiosas e culturais. E o Natal. Hoje nós temos as 2 festas que culturalmente e religiosamente são as festas em que nós mais entendemos de uma forma assim, tão distorcida muitas das vezes. O Natal muitas das vezes para o comércio e para a cultura é o Natal de um Jesus lourinho, dos olhos verdes, que está numa manjedoura todo limpinho, mas que os anjos vieram do céu e proclamaram Hosana, Hosana, que estão dizendo aqui está o Messias, e todo um cenário tão bonito no nascimento de Jesus. É o Natal que é pregado, é o Natal do Papai Noel. É a única vez que a família se reúne. Muitas das vezes até brigado, né? Já saiu do grupo da família, aquela coisa toda, mas é o detalhe. Mas é o único momento em que a família tem a oportunidade, talvez, de sentar na mesa, de ter uma refeição. E esse é o Natal, é o nascimento de Jesus. E quando a gente fala na Páscoa, irmãos, tem um ovo e um coelho. O comércio inseriu em nossa cultura o ovo de Páscoa, um coelho. Eu não sei por que existe um coelho, nem por que tem um ovo de Páscoa. Mas todo mundo quer ganhar um chocolate no Natal. Desculpa, na Páscoa. Todo mundo fica na expectativa de uma Páscoa de chocolate, de receber um ovo de Páscoa. Mas a Páscoa que não vende, a Páscoa que não pode ser colocada à venda,
A Páscoa que não é atrativa é a Páscoa de um menino, de um homem que era menino e que se tornou homem e morreu por nós. É um Jesus que você viu aqui daquele jeito mesmo, talvez até pior. A crucificação era de umas mortes mais cruéis que existia naquela época pelos romanos. Eram 39 açoites que aqueles homens recebiam antes de ser crucificado. Era desconfigurado a pele, era exposto nu muitas das vezes. Os cravos atravessavam as mãos e os pés. Era uma morte sanguenta, dolorosa. Jesus experimentou essa morte. Só que essa Páscoa é a Páscoa que a gente não quer ver, muitas das vezes. É a Páscoa que a gente não quer enxergar. Se você pegar toda a Bíblia, Deus não manda a gente comemorar o nascimento. Em toda a Bíblia, quando você pega, e tem gente hoje fazendo procissão, né? E com o menino, comemorando o menino, mas o menino cresceu e o menino morreu naquela cruz por nós. Páscoa é isso. Ele se tornou homem, cumpriu o seu propósito, o seu ministério, morreu pelos nossos pecados. Só que essa Páscoa de um Jesus ensanguentado, um Jesus morto, ninguém quer falar. E aí a gente, muitas das vezes, esquece que para o cristão, esse é o momento mais importante, é o calendário mais importante judaico. O calendário judaico não é como o nosso romano. Nós esperamos dia 31 para o dia 1º, para você colocar uma roupa branca, amarela, sei lá, que você é crente, né? Mas colocar roupa branca, amarela, essa igreja fica abarrotada de gente, irmão. 650 pessoas estiveram aqui. Porque eles acreditam que passar um ano na igreja, vai ter um ano todo abençoado. Nós somos místicos. A cultura nos trouxe isso. Mas fato é que Jesus aqui, ele quer trazer um ensinamento, a morte de Jesus, ela quer trazer um ensinamento para todos nós. Para o judeu, quando eles eram um calendário, é o final de março, início de abril, Mesabile. Eles comemoram a Páscoa e não o Natal. Eles comemoram a morte, a ressurreição de Cristo. Eles estão ali com um cordeiro assado, a cultura judaica é um cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento, vinho. A família senta na mesa e ali para eles são o zerar do calendário para o calendário judaico. É nesse período de final de março, início de abril. Toda a Bíblia você vai ver, no Antigo Testamento, tudo que acontece estava apontando para Cristo. De onde surgiu a Páscoa? De onde veio a Páscoa? Se alguém te perguntasse agora, de onde veio a Páscoa? Por que vocês comemoram a Páscoa? Porque a Páscoa é a data mais importante do cristianismo. Porque a Páscoa fala da morte, fala da ressurreição e fala que ele está vivo. Só que a Páscoa judaica não é comemorada mais. E eu vou te explicar. Lembra quando o povo estava ali no Egito? 2 milhões de pessoas aproximadamente escravas, mas povo que tinha uma promessa, povo hebreu que tinha uma palavra de Deus, que herdaria uma terra que mana leite e mel, povo que tinha uma promessa, mas estava escravizada no Egito, povo que recebeu a promessa através de Abraão, mas a promessa não estava se cumprindo. E o povo começou a clamar depois de tanta opressão, depois de tanta escravidão que eles estavam passando, eles começaram a clamar a Deus: Deus, nós temos promessa, nos tira deste lugar. E Deus ouviu, porque quando um povo ora, e o povo de Deus, Deus ouve. Deus ali levanta um libertador, chamado Moisés. Moisés é levantado como um homem para tirar o povo do Egito, que estava cativo. Só que a missão de Moisés não era das mais fáceis, gente. Era o maior império da época, o maior governo, Faraó. E Deus aparece para Moisés, ele tem aproximadamente 80 anos, já está velho. E ele fala: Senhor, além de eu ser velho, eu sou gago, eu não sei falar direito. Deus, eu vou te arrumar mais um para te ajudar, mais um velho. Arão vai com você também. 2 velhinhos, vai lá libertar o povo. E Moisés, o
Quem eu vou falar que você é? Por que eu vou falar que você quer libertar? Só diga para Faraó que eu sou quem eu sou. Diga para Faraó que eu sou quem eu sou. Moisés foi fazer a missão, mas Faraó endureceu o coração. Fato é que, nesse momento, Deus fala: eu vou enviar algumas circunstâncias para amolecer o coração de Faraó. Lembra das 10 pragas? É isso mesmo, 10 pragas, né? Lembra das 10? Deus manda uma legião de gafanhotos. Já viu naquele filme como os gafanhotos invadem aquelas plantações, irmãos? Aquele barulho. E eles vieram sobre as plantações, vieram sobre o plantio daquelas pessoas e deixavam só os galinhos. E aquela barulhada, imagina o povo desesperado. Só que para os crentes não acontecia nada. Para o povo de Deus não acontecia nada. Estava ileso, estava guardados. Mesmo assim Faraó não atentou. Deus fala: eu vou mandar agora os sapos. Vou colocar umas rãzinhas aí, vai invadir aí o Egito. Só que eu fico imaginando as rãzinhas pulando quando chegava na casa dos crentes. Aqui é crente, não entra não. Era tipo isso. Não entrava. Mesmo assim Faraó não atentou chamar de Deus. Deus então manda um negocinho que você já teve na cabeça. Quem tem mais de 40 então, sua mãe gostava de fazer isso, colocar um lenço branco assim, um pente fino, ó. Dava uma coceira, usava creme rins. Quem conhece creme rins é dinossauro, irmãos. Mas Deus envia os piolhos. Só que na cabeça dos crentes não pegava nada. Não atingia eles. Porque independente de como você está vivendo, ou dependendo da situação que você está hoje, como você está, a sua circunstância, tem uma coisa: Deus é quem te guarda. Deus é quem te guarda, Ele é quem te protege. Pode cair 1000 ao seu lado, tudo à sua direita, mas você não vai ser atingido, meu irmão. O rio Nilo se tornou em sangue. Eu imagino, agora está em acrescentares. O povo de Deus ir lá pegar o sangue no rio, chegando em casa, se tornava água. Fato é que Faraó endureceu o seu coração, e Faraó não quis atentar ao chamar de Deus: eu não vou libertar o povo. Então Deus fala com Moisés: Moisés, eu enviarei um anjo da morte, e o anjo da morte passará à meia-noite. Vocês pegarão um cordeiro menos de 1 ano de idade, porque isso fala de inocência, matarão esse cordeiro, assarão esse cordeiro, e o sangue do cordeiro você vai colocar em uma bacia, pegará uma esponja e passará no umbrais da porta. E quando der meia-noite, o anjo da morte passar sobre vocês no Egito, e quando esse anjo vê que a casa tem um sinal, os primogênitos dessa casa não morrerão. Porque a função do anjo da morte era matar todo o primogênito da família. Então o povo assim fez. Pegou um cordeiro, matou, passou no umbrais da porta, e o anjo da morte veio. E quando o anjo chegava naquela casa e via aquela casa com a marca do sangue, passava por cima. E eles foram libertos por essa marca, por esse sangue de um cordeiro, passado no umbral da porta. Está apontando para Cristo, para a cruz. Agora entenda, irmãos. O povo sai do Egito, mas antes do povo sair, para eles comemorarem a libertação, que estavam cativos, Deus fala: como vocês foram libertos, como o anjo da morte não pegou vocês, e passou por cima de vocês, e vem a palavra persar, que é passar, que quer dizer Páscoa, celebrou,
Todo ano vocês celebram a Páscoa, a libertação do Egito, a libertação da escravidão, porque agora vocês vão caminhar para uma terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi a vocês. Então todo ano o judeu, ele comemora a Páscoa, a passagem do anjo, a libertação, aquilo que foi livramento para eles. E a Páscoa vem sido comemorado assim. Moisés fazia a Páscoa, comemorava todo ano. Um cordeiro assado era morto, estava ali morto, assado, ervas amargas, o vinho, pão sem fermento, e eles sentavam e comemoravam e festejavam a Páscoa judaica. Moisés, Josué. Só que um dia, João Batista estava no Rio Jordão, batizando o precursor de Jesus, aquele que estava preparando o caminho para o Messias. E Jesus veio de longe. E João Batista, ao olhar, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconhece que Jesus era o Cordeiro, o substituto daquele Cordeiro que estava na mesa judaica. Agora ele é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Jesus comemorava a Páscoa, ele era judeu. Os pais de Jesus, se você ler o início dos evangelhos, vai levar Jesus em Jerusalém para comemorar a Páscoa. E eles até esquecem Jesus lá. Se os pais de Jesus esquecem Jesus, imagina a gente. Os pais de Jesus esqueceram Jesus ali na Páscoa, na celebração. E você vai ver, eu vou resumir porque nós não temos muito tempo, tem muita coisa para falar. Mas você vai ver que em toda a Bíblia, em todos os evangelhos, Jesus está na festa da Páscoa, comemorando a Páscoa, junto com seus discípulos. E aí a última Páscoa, ele se reúne com os discípulos e fala assim: vão para o cenáculo, procura um homem que tem um cântaro. E esse homem que tem esse cântaro vai levar vocês até o cenáculo, uma casa de segundo andar com um terraço. Preparem a Páscoa para que nós possamos comemorar a Páscoa lá. Os discípulos vão, preparam a mesa, há um cordeiro assado, há ervas amargas, o vinho, pão sem fermento, e eles estão ali ceando, comendo. E de repente Jesus pega um pão, e pega um cálice e fala: agora a Páscoa de vocês será comemorado dessa forma, porque eu estou sendo entregue naquela cruz pela vida de vocês. Toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, que é a ceia, anuncie a morte, a ressurreição e a vinda de Cristo. Então a Páscoa judaica hoje não precisa ser comemorada. A Páscoa que nós comemoramos é a ceia, o corpo, o cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, aquele que se entregou, aquele que sem mancha e sem mácula se entregou por mim e por você, inocentemente, o sangue derramado, e nós estamos fazendo parte da nova aliança. A Páscoa agora é foi substituída pela Santa Ceia. E a passagem que nós acabamos de ler, e agora voltando para a passagem, porque você já entendeu que a ceia, ela substitui a Páscoa judaica, onde nós comemoramos morte, ressurreição, libertação, cordeiro que foi morto por nós. A passagem que eu acabei de ler é uma passagem tão maravilhosa. Eu fico imaginando, irmãos, aqueles discípulos. A Bíblia vai dizer e vai dar, Marcos vai dar muitos gatilhos de que eles estavam tristes, decepcionados, voltaram para Galileia, voltaram para a pesca, voltaram para a sua profissão atual, foram decepcionados por Jesus, se assim podemos dizer, porque eles não esperavam que Jesus seria morto numa cruz. Eles esperavam que Jesus iria libertar o povo da opressão romana. Mas o cordeiro estava sendo morto, e aqueles homens dispersaram para todo lado. Lembra de Pedro, irmãos? Jesus, você não vai morrer naquela cruz, eu vou morrer por você, eu amo você mais que todo mundo aqui, eu vou estar com você até o final, eu não vou te abandonar. Eles podem abandonar, eu não abandono não, eu amo você. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Esses homens, a Bíblia está dando detalhes de riqueza, que eles voltam para Galileia, a origem da cidade deles. Eles voltam para Galileia,
E na Galileia eles estão querendo viver a vida dele que eles tinham. Afinal, Jesus morreu. Afinal, o Jesus que tanto falou que viria, que era o Messias, aquele que fez tantos milagres, ele foi morto. Acabou, gente. Cada um vai para sua casa. Cada um esquece, não tem esse negócio de salvação. Jesus não está vivo mais, vamos embora. Só que a Bíblia vai dizer que Maria Madalena e Marcos, que nós lemos, também dá detalhes de riqueza em dizer que Jesus expeliu dessa mulher 7 espíritos imundos. E aqui eu começo a pregar. Primeiro ponto: Deus é um Deus dos improváveis. A primeira pessoa que Jesus aparece é uma mulher. Ela não tinha voz na sociedade, ela não poderia ser uma testemunha, muito pelo contrário, a opinião dela não era bem-vinda. A sociedade não aceitava ela. E não foram os discípulos que apareceram lá no túmulo de Jesus, não. Foi Maria Madalena. E Marcos vai dizer, uma mulher pela qual Jesus expeliu 7 demônios. Talvez você está aqui essa noite e você não se acha digno do Evangelho. Estava conversando com um irmão aqui ontem. Ele falou: pastor, eu sou católico e eu fiquei muitos anos sem ler a Bíblia, porque eu achava que eu não era digno de ler a Bíblia. Eu olhava para a Bíblia e eu achava que eu não era digno de poder ler as Escrituras. Irmãos, quantas das vezes nós também nos sentimos assim, impróprios, improváveis, fracos, vulneráveis, sem fé, inconstantes como Pedro. Quantas vezes nós também nos sentimos fracos, achamos que nós não temos capacidade para fazer, que nós tem que ser outro. Deus, levanta outro mais capacitado, porque eu não sou capacitado. Deus ama usar as pessoas improváveis, Deus ama usar as coisas loucas desse mundo, aquelas que não são. É esses que Deus usa, é esse que fala assim: eu não tenho capacidade. Deus fala: esse aí eu vou usar, porque ele vai depender de mim. Ele aparece para uma mulher de um histórico tão ruim, uma mulher que carregava a marca, mas essa mulher, ela foi até o túmulo de Jesus levar ali as especiarias para poder embalsamar o corpo. Era uma tradução judaica, eles faziam isso toda vez que eles morriam. O morto morreu, como Jesus morreu na sexta-feira, e foi tão rápido, eles tiveram que levar o corpo logo para um túmulo, e essas mulheres vão agora lá, e quando chegam lá, e no caminho, irmãos, elas estão assim: quem vai remover a pedra do túmulo? Sabe quantas pessoas? Deixa eu ficar parado, porque o irmão ali fica para lá e para cá. Eu sou meio agitado, viu, gente? 20 pessoas para remover aquela pedra. Era uma pedra super pesada. E quando elas estão indo lá levar as especiarias para ungir o corpo de Jesus, uma fala para a outra assim: gente, nós compramos tudo na cidade, mas quem que vai arredar essa pedra para a gente? Quem que vai arredar essa pedra para a gente poder entrar nesse túmulo? Ei, deixa eu dizer para você, deixa eu trazer uma aplicação para a sua vida. Tem gente aqui que está falando: como que eu vou fazer para remover essa barreira, essa pedra? E a Bíblia vai dizer, quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida, a pedra já estava fora do lugar. Quem tirou essa pedra, pastor? Eu preciso te falar, quem tirou essa pedra não foram os soldados, quem tirou essa pedra foi o próprio Senhor Jesus, que basta uma palavra dele e pedras serão removidas, barreiras serão quebradas. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Talvez você está aí preocupado com que conta de luz você vai pagar amanhã. Deus olha lá do céu e fala assim: meu filho, olha para o sol. Se eu fosse cobrar energia de vocês aí, ó, vocês não iam ter condição de pagar, o dia inteiro fica ligado. Mas a preocupação delas, quem ia remover? Chegou lá, já estava removida. E uma palavra para você, irmãos: essa semana, quando você chegar, pedras serão removidas do seu ambiente, barreiras serão caídas por terra onde você chegar. E Deus é um Deus dos improváveis, irmãos. Ele aparece para uma mulher, os discípulos que estavam dispersos, aquela mulher chega até eles e eles não acreditam. Não, Jesus morreu, Jesus, ele não está mais aqui. E eles não acreditam em Jesus.
E o terceiro ponto é que a ressurreição é a prova que Deus transforma os fins em novos começos. Eu não sei a sua história. Eu não sei o que você já viveu nessa vida, meu irmão. Mas a prova de que Jesus existe e que Ele está vivo é você, é a sua regeneração, é uma nova criatura que você está se tornando, é o Espírito Santo trazendo o fruto do Espírito sobre a sua vida, é a maior prova da obra que o Espírito Santo está fazendo em você. Isso me prova, irmão, que o túmulo, isso me mostra que a sepultura, que a evidência de que Jesus está vivo, é porque Ele pode escrever uma nova história em mim e você. Ele pode escrever uma nova história em pessoas que chegaram com histórias tristes aqui essa noite. Pessoas que estão vivendo histórias tristes. Jesus tem o poder de escrever uma história nova para você essa noite. Jesus não é aquele que coloca um ponto final na sua história, não. É aquele que coloca uma vírgula e fala que até daqui não tem ponto final, tem vírgula. Eu estou escrevendo uma nova história no seu casamento, na sua casa, e você vai experimentar o novo de Deus. Mas sabe qual é o problema da gente? A gente quer fazer reforma de vida, porque é mais fácil reformar do que construir de novo. Você chega da sua vida cheio de tralhas, cheio de manias, cheio de vício, pensamentos errados, e aí você conhece Jesus e fala assim: olha que Jesus lindo, encontrei com Ele, só que eu não vou querer ter uma vida nova não, eu vou fazer uma reforma. Não se coloca vinho novo em odres velhos. É necessário que você entenda isso, meu irmão. É necessário que você entenda que para você ter uma vida nova, você precisa desmoronar todo o seu conhecimento, todo aquilo que você tem de você, a sua vaidade, a sua soberba, a sua prepotência. Você que é um cara vaidoso, Jesus vai te quebrar você, meu irmão. Vai amassar você, colocar você lá no barro assim, ó. Porque Ele é aquele que quebra, mas é aquele que faz de novo também. Não podemos trabalhar com reforma. Não podemos trazer as mesmas manias que nós tínhamos lá para cá. É vida nova, nova criatura. As coisas velhas ficaram lá atrás, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmãos. E Jesus é Ele que constrói uma nova história. A Bíblia vai me dizer, meus irmãos, que quantas pessoas como Pedro, irmãos, pensa em Pedro um pouquinho. Esse cara largou uma empresa de pesca. Esse cara estava seguindo Jesus 3 anos e meio aproximadamente. Esse cara falou que ia ficar com Jesus até o fim da sua vida. Jesus, eu não abro mão de você, eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado. Eles vão te matar, vai ter que matar a mim também. Jesus, eu não abro mão, mata eu primeiro, mas não mata você. Na hora que Judas chegou, meu irmão, o cara, ó, ele estava numa fogueira, numa brasa viva, que a Bíblia vai dizer brasa viva, e de repente uma mulher fala assim: eu conheço esse homem, você era galileu, você andava com ele também. E ele falou: eu nunca vi esse homem. Pedro saiu dali chorando amargamente. Imagina a história de Pedro. Imagina Pedro dentro dele agora, olhando para ele, falando assim: cara, eu abandonei o mestre. Cara, eu falei que eu não ia fazer isso, eu fiz. Cara, eu falei que eu ia estar do lado dele, eu não tô. Olha o que eu fiz. Quantas pessoas estão com histórias assim? Só que Jesus dá uma palavra para essa mulher, Maria Madalena, diz aos discípulos e fala com Pedro, que eu quero ter uma conversa com ele, mano a mano. Diz aos discípulos e diz a Pedro. Tem um monte de Pedro aqui dentro fugindo do chamado. Tem um monte de Pedro aqui dentro essa noite tentando esconder de Jesus. Jesus está dizendo para você essa noite, meu irmão: não adianta esconder, não adianta ir para Galileia, porque Jesus vai atrás de você e Ele vai achar você lá. E a conversa dele é: Pedro, vem cá, porque não acabou seu ministério, não acabou seu casamento, não acabou sua empresa, não acabou sua casa, não acabou sua família. Eu ainda tenho palavra. Pedro, você vai ser um grande pregador de homem. Pedro, você vai levar o evangelho. Pedro, você vai ser usado por Deus. Pedro, a sua história não termina aqui. Eu tenho uma história nova para você. É o Deus de novos recomeços. É o Deus que faz de novo. Ah, irmãos, quantas pessoas na caminhada da vida fracassam. Quantas pessoas que trazem traumas da alma. Quantas pessoas que muitas das vezes são crentes sinceros, verdadeiros, mas fracassam, mas erram como Pedro.
Mas não desiste de Jesus não. Sabe por quê? Ele não vai desistir de nós. Ele não vai desistir de você, meu irmão. Entenda o que eu estou te falando. Não importa a situação que você está vivendo aqui hoje. Se você está aqui, essa palavra é para você. Não desistiu de você. E Deus não vai desistir de você nunca. Você pode dar uma de Pedro aí, ó. Vou para Galileia. Acabou. Vou dar uma voltinha. Não preocupa não, irmão. Ele vai chegar até você. Ele vai chegar até você. E Ele vai te achar. Deus é um Deus que faz de novo. A morte de Jesus nos ensina. A ressurreição de Jesus nos ensina que Ele é um Deus que está vivo. Será que você pode dizer essa noite, Jesus está vivo? Com mais convicção, Jesus está vivo. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, porque os discípulos andaram com Jesus, os discípulos viram os milagres de Jesus, os discípulos experimentaram o que Jesus estava fazendo, mano a mano, todo dia, estava com ele, acordando, dormindo, andando, e a Bíblia diz que Maria Madalena chegou e falou assim, ele está vivo, eu vi ele. A Bíblia vai dizer, Marcos está falando, nós não acreditamos, os discípulos falando. Mas 2 discípulos aproximaram de Jesus e falaram assim, ele está vivo, eu vi ele. Não, nós não acreditamos. A Bíblia vai dizer que essas mulheres, quando viram Jesus, ficaram com muito temor e muito medo, ficaram com as pernas tremendo. Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos aqui celebrando um Cristo que está morto numa cruz. Nós não celebramos um Cristo que está pregado numa cruz. Nós celebramos uma cruz vazia, um túmulo vazio e um Cristo que está vivo. Um Cristo que ressuscitou. Irmãos, isso é tão importante. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se a gente não acreditar na ressurreição de Cristo. Irmãos, presta atenção, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo pega um capítulo todo para dizer assim, meus irmãos, presta atenção, vocês estão estudando sobre filosofia grega, muito bonito, mas o evangelho que eu preguei para vocês, Paulo está falando isso em 1 Coríntios capítulo 15, eu preguei o evangelho de Jesus Cristo ressurreto. Eu preguei esse evangelho de um Cristo que ressuscitou. Que bonita a filosofia grega. Mas se Cristo não tiver ressuscitado, em vão seria a nossa fé. É por isso que essas mulheres, ao verem Jesus, ficaram assim, sabe? Meu Deus, é Ele. Você tem que sair daqui essa noite, sabe como? Crendo um pouquinho mais. Você está sendo um crente muito superficial. Deixa eu te falar com você, o seu Deus está vivo, o seu Deus ressuscitou, a morte não foi o fim, a morte não segurou Ele, a morte não foi capaz de prender Ele na cruz, e a Páscoa é isso, é celebrar a sua vida, é a esperança de um povo que foi liberto pelo Senhor. E Paulo começa a combater a heresia da igreja de Coríntios e diz assim, gente, presta atenção, Ele está vivo, é sobre ressurreição. Ele está vivo. Será que verdadeiramente a gente crê que Jesus está vivo? Será que verdadeiramente eu falar para você que Ele está passeando no nosso meio aqui essa noite? Que Ele pode fazer um milagre, que Ele pode operar, que Ele pode salvar pessoas, que Ele ainda continua fazendo uma obra linda no nosso meio? Paulo começa a combater. Eu preguei um evangelho para vocês, e esse evangelho que eu preguei foi de um Cristo ressurreto, foi de um Cristo que ressuscitou, que está vivo. Essa noite você precisa sair daqui só com uma certeza, Ele continua sendo o mesmo e Ele está vivo. Pastor, eu queria uma coisa mais completa. Jesus vive. Ele está vivo. Porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Porque Ele está vivo, temor não há. Ele é um Deus que vai escrever uma nova história para você hoje. Esse é um Deus que vai escrever uma nova história na sua casa e na sua família. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, versículo 15, 1 Coríntios 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa fé está limitando em um Cristo de bênçãos, de um Cristo que pode me dar, de um Cristo que pode me abençoar, de um Cristo que pode fazer, de um Cristo que é o meu Deus que me abençoa, amém por isso, meu irmão. Mas se você está isso, você está limitado a ser um homem mais infeliz dessa terra. O maior presente que você pode ter essa noite não são os seus bens, não é sua empresa. O maior bem que você tem essa noite é dizer assim: se agora os meus olhos fechar nessa terra, eu tenho a certeza da minha salvação lá no céu, eu tenho a certeza que eu vou encontrar com Ele. Essa é a maior certeza que um crente pode ter. Será que verdadeiramente você crê que Ele está vivo e ressuscitou? Por que você não muda de vida? Por que você não toma um posicionamento de um crente com fé, um posicionamento de um crente maduro? Não caminha como um crente que realmente entende que Cristo ressuscitou? Por que você ainda traz coisas velhas no seu caminho ainda? Por que você é uma pessoa que ainda vive vivendo a história triste, se Deus está escrevendo uma nova história nova para você hoje? Eu quero encerrar e finalizar. No versículo 15, Paulo vai dizer: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, todos os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todo foi visto também por mim, como por nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu, mas a graça de Deus comigo. Nós vamos cear essa noite. A nossa Santa Ceia seria no outro domingo. Mas como você entende agora que a nossa Páscoa, a Páscoa judaica, a qual os judeus celebravam tanto, agora foi substituída pela ceia do Senhor. Você vai dizer que um cordeiro foi preparado, um cordeiro foi entregue, e você, quando o inimigo te olha, sabe o que ele vai ver na sua vida? O sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte te vê, sabe o que ele vê na sua vida? Ele vê um homem revestido com o sangue de Jesus. Ele vê um homem e uma mulher perdoada. Ele vê um homem e uma mulher regenerada, transformada. E você hoje vai entender que o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, verdadeiramente hoje, meu irmão, está aqui. E a Páscoa é um tempo da gente celebrar ela. É um tempo da gente se alegrar, mas não com fermento antigo. Paulo fala isso. Paulo fala agora com sinceridade e verdade de coração. Celebrem a Páscoa com um novo fermento. Você vai receber os elementos da ceia. Você vai agradecer a Deus porque Ele providenciou um cordeiro. Ele providenciou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por você. Pastor, eu sou indigno. Não tem ninguém aqui digno de sentar na mesa de Cristo. Não tem ninguém aqui dentro que não carece da graça, que não carece do favor de Deus. Não tem ninguém aqui dentro que não pecou. Não tem ninguém aqui dentro que está carecendo da graça e do favor de Deus. Você é uma pessoa digna de sentar na mesa de Jesus, sim. Você é uma pessoa digna de ter acesso. Sabe por quê? O véu do templo se rasgou, e ele se rasgou de alto a baixo. Ele abriu, e agora nós temos acesso pelo novo e vivo caminho. Agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus, meu irmão. Você é digno de ser um filho de Deus, sim, pois todo aquele que recebeu deu o nome de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Talvez o Espírito Santo vai lembrar você aí. Você precisa consertar, meu irmão.
Para de fazer reforma na sua vida. Para de fazer puxadinho no seu casamento. Toma posição de homem. Toma posição de mulher em casa. Entenda o que é uma mulher virtuosa. Entende que é um homem segundo o coração de Deus. Entende que é um homem que tem um encontro com Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Os discípulos estavam pescando e eles não pegaram nada naquela noite. E Jesus foi para Galileia. Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás deles. E quando Jesus chega ali, Jesus faz uma fogueira de brasa viva. É a segunda vez na Bíblia que fala brasa viva. E aí eles não pegaram nada. E Jesus chega para eles e fala assim: não tem nada para comer não? Nós não pegamos nada. E de repente Pedro lembra que era o mestre. Pedro lembra que era ele. Sabe por quê, irmão? Sabe o que a graça faz com nós? A graça tem um poder de te buscar onde você está. Sabe, antigamente, na antiga aliança, a gente tinha que oferecer algo em um lugar para Deus, para receber a graça, para receber o favor, o perdão dos pecados. Mas a graça nos diz que aonde você está, eu vou te alcançar. Aonde você está, eu vou atrás de você. Você não vai sair da minha presença. Você vai ser um homem ou mulher de Deus. Eu vou continuar cumprindo os propósitos da sua vida. Eu vou escrever uma nova história para você. Eu vou criar situações para que eu te salve. Ele foi até os discípulos. Deus não nos abandona. Ele não nos deixa. E você vai receber o cálice e o vinho. Simplesmente agradeça essa noite por esse cordeiro. Pastor, eu estou com tanto problema. Eu também estou, irmão. Mas sabe qual que é a maior solução que nós temos aqui? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós queremos a salvação em Cristo. Eu quero ter a certeza da minha salvação. Eu quero ter a certeza que se eu fechar os olhos nessa terra, eu vou estar com Cristo nas regiões celestiais. Eu quero ter a certeza, irmão. Eu quero que você tenha também essa certeza da sua salvação. Se for algum pecado que você tem que deixar aqui essa noite, deixa aqui. Se for alguns consertos de vida que você precisa fazer, acerta com Deus. Peça perdão, porque o perdão ainda nós temos acesso a esse perdão. Nós temos acesso a essa graça. Mas entenda, irmãos, Jesus está voltando e vai chegar a última hora. Se coloque sobre os seus pés, você vai receber o pão, o cálice.